Muito boa tarde para todos. Agradeço a presença dos que estão aqui prestigiando o quinto simpósio. Eu até peço desculpas, logo depois da minha apresentação, eu saí e fui para o departamento, porque eu tinha uns despachos a fazer por lá, e ainda bem que deu tempo, não para almoçar, mas para efetuar os despachos, e volto aqui justamente para acompanhar todas as demais apresentações. Queria também, antes de comentar sobre esse trabalho, agradecer a parceria acadêmica do meu colega de departamento, o professor Silvio Pérez, que foi um grande motivador para que nós desenvolvêssemos esse trabalho em conjunto. Nós trocamos muita coisa por WhatsApp, bastante, uma conversa intensa, e não foi por mensagens de áudio, foi escrevendo mesmo. E aí, Silvio, tá legal, é bom, tá? Já está quase concluído o artigo, o que eu trago é um resumo daquilo que nós já amadurecemos. E eu começo, então, abrindo aqui a minha intervenção. Aí, esse é um quadro famoso, né, que aparece Platão apontando para o alto, para o mundo das ideias, de onde ele entende que vem toda a constituição do nosso mundo material. Segundo Platão, não há nada aqui na nossa vida que não esteja planejada fora da nossa realidade material. E ao lado dele está Aristóteles, o discípulo dele, que apontava para coisas voltadas para a nossa existência material. Nós somos o resultado disso. E sempre é bom destacar que Platão é considerado o maior filósofo da humanidade. Há um pensador europeu, Whitehead, que diz que toda filosofia ocidental não passa de nota de rodapé das obras de Platão. E quando a gente mergulha um pouquinho nas obras dele, a gente entende que foi um filósofo muito especial. E o que a gente sabe de Sócrates sabe por causa de Platão. Porque Sócrates não deixou nada escrito. Tudo o que Sócrates disseminou foi porque Platão registrou nos diálogos dele. Uma fase dos diálogos viraram livros, dedicada a Sócrates. E aí que nós sabemos quem foi Sócrates. Bom, e eu começo destacando que desde meados do século passado, todos aqueles que se interessam pela história da natação ouvem esse famoso enunciado: o cidadão educado é aquele que sabe ler e nadar. Isso é atribuído a Platão, que é uma lei específica, Lei 689. E isso dá uma ideia, no âmbito das ciências sociais, da elevação da nossa atividade, do diálogo com as ciências sociais. Olha, entre os antigos gregos, a coisa começava com uma leitura e chegava à natação. Se você não cumprisse isso, mais ou menos isso, da leitura à natação, passando pela poesia, pela matemática, pela retórica, você não seria educado. A natação está dentro. Bom, interessante essa possibilidade, vamos assim dizer, né? E curioso que isso é muito disseminado na literatura da natação brasileira. E esse é provavelmente o livro que primeiro apresentou exatamente essa frase. Um livro importantíssimo de dois autores importantíssimos para a história da natação brasileira, para a pedagogia da natação brasileira, seja no ensino, seja no treinamento, seja na divulgação de estudos. Então, se você ler isso num livro dessa estatura, que orientou a formação de muitos professores de natação no Brasil, nos anos 60, ele tem, inclusive, no final dele, tudo transcrito da visita do Forbes Carlyle ao Brasil. A última parte, a transcrição das palestras do Forbes Carlyle, treinador australiano, na época era simplesmente o maior treinador do mundo, estava aqui no Brasil, e é de uma contribuição valiosíssima histórica, e naquela época, então, também técnica. Está lá nesse livro, mas não é o único trabalho, não, pessoal. Além disso,
E provavelmente seguindo o que está nesse livro, né? Plotufo, Damasceno, Assange, eu vim numa crescente, né? Inclusive dois autores que também foram grandes treinadores, Alberto Clark e William Luiz, né? Também eles não se furtaram a mencionar. Eu também fui educado dentro disso e não havia motivo para desconfiar de que isso não correspondesse à mais pura verdade. Até porque, olha, páginas na internet, inclusive páginas para concursos públicos, né? TCCs, dissertações, teses de doutorado, tudo isso mencionando. Você entra num repositório da Universidade Federal de Santa Maria, e lá algumas coisas de natação, e você vai encontrar dissertações, vai encontrar teses que mencionam isso. Aqui no UFRJ também, se você tiver acesso aos arquivos nossos. Né? Bom, mas acontece, né, que essa disseminação dessa, vamos chamar de lei, né, ela sempre foi acompanhada também de dois fatos. Primeiro, autores estrangeiros não a citavam. Os autores que comentavam sobre a história da natação, Cato e Gaboroff, muito conhecidos, que escreviam, inclusive, baseados na psicomotricidade de Deleuze. Wilke, que eu conheci pessoalmente, inclusive, quando veio ao Brasil, excelente treinador, inclusive. Cohen, né? Eles não citavam nada disso. E o único autor estrangeiro que eu vi citando isso entre os que escreviam sobre natação é Navarro. Não é a primeira obra dele, chamada Pedagogia de Natação. É uma segunda obra, mais recente, de 1995, para aprender a nadar. Né? Ele troca o nome, mas é um livro diferente. Ele cita isso, mas igualmente, como na tradição brasileira, ele não diz da origem. E é aí que entra a outra questão. Além dos autores não citarem isso, nenhum deles dizia exatamente onde estava isso nos escritos de Platão. Platão que tem um livro, inclusive, chamado As Leis. Um livro grande, inclusive. E eu também, quando lia As Leis, não encontrava isso. Aí, recentemente, o professor Silvio Gatti, conversando comigo, levantou essa discussão de novo. Eu falei para ele, pois é, Silvio, eu também não sei dizer onde é que está isso. Já fui nas leis e não encontrei. Né? Bom, diante disso, não teve jeito. Né? Diante de uma dúvida, firmou-se um objetivo, né, que seria identificar, não no livro As Leis, que é todo sob forma de diálogos. Tá? Daqui a pouco a gente comenta sobre essa particularidade da obra do Platão. Mas o objetivo passou a ser identificar nos diálogos platônicos, são 26 diálogos, 26 livros. Tá? A menção objetiva, onde é que está a lei 689, alusiva ao seu texto, com um destacado papel, mostrando que há um destacado papel educacional da natação entre os antigos gregos. Certo? Então, esse é o objetivo. E aí, bom, diante disso, né, fomos, evidentemente, pensar na elaboração disso. Aqui eu acabei com um novo diálogo. Partimos para uma metodologia que foi baseada numa revisão integrativa da literatura, que é uma forma de revisão sistemática da literatura. Mas, nesse caso, foi direcionada para um autor. Quem também me ajudou a relembrar dessa questão aqui foi o Diego, doutorando e ligado ao nosso grupo de pesquisa. O Diego fez uma revisão do texto e lembrou que ficaria melhor, realmente, uma revisão integrativa de literatura. Porque a revisão sistemática ela tem um escopo maior ainda. E eu, afinal de contas, estava me dirigindo a um determinado autor, as obras de um único autor, e a conceitos. Vamos tratar essa questão da lei como um conceito. Fica melhor, então, a revisão de literatura integrativa, revisão literária integrativa, que é uma forma sistemática também. Mas não chega a ser a revisão sistemática de literatura
por excelência. E fomos então em busca dos 26 diálogos atribuídos a ele, reconhecidos pelos historiadores, tentando isso nos termos em inglês, português e espanhol. E como são livros, nesse caso, o Periódicos da CAPES disponibiliza livros. E eu entrei pelo acesso CAF, Unidade Acadêmica Federada, parece café, mas não tem um acento, é CAF, porque o FE é de federado. Né? E entrei por estar na instituição UFRJ, e fui procurar pelos livros. Sério de retorno. Você encontra livros sobre Platão de autores escrevendo sobre o Platão. Mas nesse tipo de busca, foi uma das buscas, uma das formas pelas quais eu fiz a busca exclusiva de obras dele, Platão. Às vezes o Fortão ainda falava, você quis dizer Plato em inglês? Bom, eu coloquei ali qualquer idioma. Deveria vir Plato em inglês. Ou deveria vir Platão, como eu coloquei em português. E eu tentei, mas não veio qualquer retorno. Desistir do portal periódico CAPES, porque não havia realmente. Encontrei foram livros falando da obra dele, bons livros, bons autores, mas não era o meu objetivo, não seria atendido dessa maneira. Correndo atrás em busca de auxílio, eu encontrei duas maneiras de chegar ao que interessava para o objetivo do meu estudo. Na Amazon, não vou colocar aqui, mas na Amazon, vou fazer o Jeff Bezos, não precisa disso. O sujeito tem odor de dinheiro, né? Não vou divulgar, mas a Amazon tem umas coisas interessantes. Você encontra livros baratíssimos, clássicos, importantes. Eu encontrei toda a obra do Platão em português e, assim, R$6, todos os diálogos. Encontrei em espanhol também, R$8,99. E o que a gente tem no portal periódico, você paga, pessoal. O FRJ paga também, para que nós tenhamos acesso gratuito. Nós temos o acesso gratuito e temos o acesso ainda mais hard para os pesquisadores, que é para quem tem vínculo com a instituição. Olha, eu comprei esses bots na Amazon, né? Não custa nada. E outra coisa, você digitaliza no seu computador na hora. Você não sai nem de casa. Então, fiquei com a coleção toda deles no iPad, e comecei a aplicar as palavras que eu precisava aplicar. Natação, educação, nadar. Fui aplicando no conjunto da obra. E os boxes são legais porque eles vasculham tudo. Né? Nada. E em inglês eu fui tateando com Plato's Books, livros de Platão. Cheguei a essa biblioteca digital de uma universidade americana, a Tufts University, e eles têm a obra toda de Platão com um requinte gratuito, com um requinte extraordinário. Cada página vem em grego e a seguir seguida da página traduzida em inglês. Para quem é pesquisador e quer fonte primária, tem até grego ali, é um negócio impressionante. E ali eu achei o livro do Raymond Burr, que no livro dele, ele, como autor, resolveu paginar aquilo que em Platão não estava paginado com os nossos algarismos. Esses algarismos são algarismos árabes, né? E os gregos nem usavam algarismos romanos. Logo, os números que aparecem nos livros em grego dessa livraria digital são números lançados pelo autor americano, pesquisador renomado, historiador renomado realmente. E aí, ele colocou lá 689. Ele foi paginando isso, na obra em grego. E no inglês, evidentemente, estava refletido. E aí apareceu, por meio dos critérios de busca, nessa obra que estava nesse repositório da Theseus Digital Library, né,
no livro 3, realmente das leis, não estava na República, não estava em Fédon, não estava em Apologia a Sócrates, estava de fato nas leis. Eu falei, mas eu não achava porque as traduções em espanhol e português não tinham essa obrigação. Não eram paginadas como o autor americano paginou diretamente no grego. E lá na página 689, seção 89D, está assinalado. Eu vou colocar em português, tá? Não há necessidade de a gente colocar aqui em inglês, mas é lógico que quem tiver interesse eu apresento o termo em inglês, que já tem grego. Se alguém quiser, coloca em grego. Mas eu não coloquei ali, porque para mim seria literalmente grego também, não iria entender nada. Então, a tradução está exatamente assim. Que fique assim resolvido e declarado que nenhum controle deve ser confiado a cidadãos assim ignorantes, mas que eles devem ser censurados por sua ignorância, ainda que sejam peritos, calculadores e treinados em todas as realizações e em tudo que promove a agilidade. Agilidade de alma, 689D. Enquanto aqueles cuja condição mental é o inverso disso, serão intitulados sábios, ainda que, como diz o ditado, olha que coisa interessante, o patrão admitia que o sábio nem soletrasse nem nadasse. Então observa que é o contrário do que nós andamos ouvindo. Para os gregos, mesmo que você não soletrasse ou não nadasse, e alguns autores realmente, até na tradução das obras de Platão, trocaram soletrar por ler, tudo bem, você soletra para ler, para aprender, ou falar, não soletram nem nadam, e a estes, como aos homens de bom senso, será confiado o governo. Pessoal, a questão crucial aí é, em primeiro lugar, você poderia ser tido como sábio mesmo que você não lesse nem nadasse. E tem mais, o que mais importava a Platão era justamente, e aqui ele está falando disso, de que as pessoas que estivessem em cargos de governo, ele não está falando de natação, ele não está falando ainda de educação, mas ele está falando das pessoas que estivessem no governo ou fossem responsáveis por administrar o que quer que fosse publicamente, ainda que fossem peritas, capazes em uma série de aspectos da formação, se elas não tivessem a índole realmente que ele considera fundamental, de bom senso, de fazer o bem, não poderiam governar o que quer que fosse em termos públicos. É esse o sentido da obra. Tá? Bom, estamos aqui nos aproximando do final. Está aí o livro que eu encontrei. Tá? Esse livro, gratuitamente, você acessa nessa livraria digital. Tá? É importante deixar isso bem claro. E aí, a conclusão do estudo é: não existe a Lei 689 de Platão. Ao que parece, a literatura brasileira em natação há décadas tem atribuído a uma página e a uma seção do livro 3, as leis, a suposta proposta de lei por parte do filósofo grego. Faltou ali uma preposiçãozinha, né? Seguindo aqui, ó. Relembrando que o trecho em questão da obra não versa sobre o valor educacional da natação para os antigos gregos. Deixa eu destacar também que nas obras de Platão, mas não nesse livro das leis, está claro que eles valorizavam a natação como elemento formador do homem grego, tá? Mas nesse sentido, não. O que aconteceu ali é que criou-se, junto ao autor do mito da caverna, o famoso mito da caverna, que é seguramente o texto filosófico mais debatido na humanidade, criou-se o mito da Lei 689. Seria uma carona bacana se fosse verdade, né? Porque nos colocaria em termos das ciências sociais com um reconhecimento maior, mas nós não precisamos disso, pessoal. O que nós precisamos, e aí cabe uma reflexão final a esse respeito, é que como recursos, nós somos recursos da educação superior, professores, investigadores, alguns são pesquisadores e cientistas, né? Existe essa diferença, tá, pessoal?
pessoal? Existe o pesquisador, existe o cientista pode ser pesquisador também, mas nem todo pesquisador é cientista. Mas isso não é o caso. De qualquer maneira, na universidade nós temos de ter um compromisso em elaborar e divulgar conhecimento que tenha sido obtido de forma rigorosa no sentido de aproximação da verdade. Nós nunca vamos alcançar a verdade. Nós não temos equipamento mental, físico, para chegarmos à verdade das coisas, mas nós podemos chegar perto, bem próximos dentro das nossas limitações, sem dúvida alguma. Porque quando não fazemos isso, nós podemos gerar situações na sociedade que vão estar não só distantes da verdade, mas como vão levar a decisões equivocadas. E isso, infelizmente, acontece muito em ciências sociais. Vou dar um exemplo rápido para encerrar. Dois rápidos para encerrar. Muita gente já deve ter ouvido falar de Maquiavel. Né? Os fins justificam os meios. Já ouviram isso de Maquiavel? Maquiavel nunca disse isso, pessoal. Você não acha isso na obra dele, O Príncipe. Quem deixou isso claro, que agia nesse sentido, está na obra dele, o Marx. E Trotsky escreveu isso, os fins justificam os meios. Para Marx, por exemplo, o meio, o fim de chegar ao socialismo justifica o meio de você acabar com a democracia. E com violência, tá, pessoal? Com violência. Para Marx, você tem que acabar com a democracia com violência e o comunismo tem que chegar rápido. É rápido, não pode demorar muito tempo, não. Ele escreve isso. Como é que você vai escrever um negócio desse sem pensar nas consequências para chegar a esse maravilhoso mundo do comunismo? Né? Isso é um caso. Outra, nós temos uma obra circulando no Brasil que tem o seguinte título: Racismo Estrutural. Pessoal, eu li o livro, peço que quem queira se adentrar no assunto, leia o livro também. O autor não explica o que é estrutura. E como é que diz que há racismo estrutural? Aqui na UFRJ, a diretora da Politécnica falou até que há racismo institucional. Pessoal, racismo é crime. Racismo é crime. Se tem racismo institucional aqui na UFRJ, os responsáveis têm que ser chamados, notificados, para você falou, racismo institucional. Isso não é brincadeira, nós não podemos ser levianos com essas expressões. Então você pega o livro sobre racismo estrutural e o autor não explica em momento nenhum o que é estrutura. E existe racismo no Brasil? Sim, existe. Ele é estrutural? Não, não é. Ele, com certeza, foi estrutural, muito estrutural nos Estados Unidos. As leis, inclusive, eram racistas até com os judeus. Até os anos 40, os judeus não podiam estudar nas universidades americanas de ponta, como os afrodescendentes americanos também não podiam. E até 1960, nos Estados Unidos, era proibido, pela estrutura legal, que os afrodescendentes se casassem com os brancos americanos, ou as brancas americanas. Então, isso é estrutura, realmente. Tá? Para se falar em cultural, racismo cultural, não tenho dúvida, aí eu não vou discordar do autor. Mas quando ele fala de estrutura, ele está dizendo que o país está montado para ter racismo. E isso não é verdade. Tá? E racismo, infelizmente, não existe só no Brasil, só existe no mundo todo. Você encontra no Japão, encontra até na altamente desenvolvida Dinamarca. E olha, eles têm racismo contra povos esquimós, sabiam disso? Eles têm racismo contra povos esquimós e tentaram adestrar esquimós da Groenlândia. A Groenlândia pertence à Dinamarca. Então, final da história. Muita atenção com aquilo que nós fomos disseminar na nossa educação física, porque a nossa educação física ela tem uma interface com os estudos sociais. E quando os estudos são de natureza biomédica, envolvem matemática, é mais difícil. Mas no âmbito dos estudos sociais, às vezes, nós podemos estar escrevendo e falando sobre coisas que não se aproximam da verdade, que não têm rigor metodológico. Aí, nós não estaremos agindo como recursos humanos de nível superior, como professores, como estudantes como professores,
como pesquisadores e como cientistas. Nós estaremos agindo como pessoas do senso comum. Nós não estamos aqui para agirmos como pessoas do senso comum. Essa é a mensagem. Muito obrigado.